Muito bem. Então vamos lá, gente. Boa noite. Tá chegando aí Harmonia e Vitalidade. Boa noite. O Giane que até conversou comigo, né? Atrasado, mas cheguei. Mas acabei de abrir também, viu? Tô começando a abrir agora, tô montando aqui. Tô abrindo em simultâneo, né? Com o YouTube, né? Então a gente tá fazendo devagarinho. Mas a gente vai entrar item por item, tá, Giane? A gente vai falar muito sobre toda a lei desde o comecinho e depois a gente vai falar sobre as mudanças, né? Que essa lei está trabalhando, tá? Então deixa eu abrir agora o meu chat aqui, ficou agora, funcionou a coisa aqui. Modo cinema, deixa eu ver que essa aqui para mim é novidade, esse padrão aqui, chique demais. Chique demais essa tela aqui, que beleza. Muito bom, deixa eu abrir agora meu cabeção aqui para vocês aqui, pronto, vai ficar maior agora aqui para vocês. Então vamos lá, gente, nós vamos já começar sem muitas delongas, sem ficar enrolando vocês, que eu sei que todo mundo tem pouco tempo, né, para a gente ficar falando. Eu já vou abrir aqui então a tela do compartilhamento aqui da nova lei, tá? Deixa eu compartilhar na minha tela aqui a lei. Pronto. Ajustar a nossa câmera para vocês todos se enxergarem comigo a lei. Vamos lá. Aumentar um pouquinho meu zoom aqui. Isso. Vamos lá. Não esqueçam, tá, gente? Se você não é ainda inscrito no nosso canal, não é nosso seguidor, né? Aproveita, né? Aproveita aí, aperta o botão seguir, né? Dá uma força no canal para a gente poder fazer juntos um bom trabalho de trânsito, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar então a trabalhar. A Lei 14.440, de 2 de setembro de 2022, ela foi publicada ontem. Dizendo o seguinte: institui o programa de aumento da produtividade da frota rodoviária no país, criado chamado um programa Renovar, altera a Lei 9.478 e altera a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? E mais algumas outras leis que a gente vai trabalhar uma por uma e vamos bater um papo a respeito para saber o que a gente vai, né, ter de alterações. Mas a grande maioria das alterações de código ali, gente, são todas as leis de trânsito, tá? Eles fazem mudanças no código direto. Então vamos lá. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, o Congresso Nacional estudou esse projeto e o presidente da República aprovou, deu o seu aval, aprovou. Então, é um programa de governo. E é o seguinte, vamos lá. É instituído o programa de aumento da produtividade de frota rodoviária do país, o programa Renovar, destinado a agregar iniciativas e ações direcionadas à retirada progressiva dos veículos em fim de vida útil, a renovação de frota ou a economia circular no sistema de mobilidade e logística do país. Então a ideia dessa lei 14.440, gente, é criar o programa Renovar, que é tirar aqueles caminhões velhos da rua e colocar caminhões novos na rua. Então, muito provavelmente, vamos criar aqui um projeto para que a pessoa entregue seu carro antigo, seu caminhão antigo e receba um caminhão novo num financiamento ou até mesmo com algum benefício, né? Então vamos acompanhar aqui, dado por dado, desta nova lei. Para fins dos dispositivos dessa lei, considera-se 1. Beneficiário direto. Quem é o beneficiário direto dessa lei? A pessoa natural ou jurídica proprietária de bem elegível retirado de circulação por meio do desmonte ou destruição como sucata. Então, eles vão direcionar essa lei direto para a pessoa física, para nós, né, seres aí naturais, ou também para pessoas jurídicas, né, para empresas, tá? Tirando então o carro antigo para desmonte ou destruição completa e fazendo então a troca por um bem novo, tá? Vamos lá. Segundo, bem elegível, qual é o veículo que vai então ser substituído por essa lei, gente? Vai ser o veículo ou equipamento sobre rodas ou esteiras, motorizados ou não. Então, tratores de esteiras, tratores de rodas, o próprio caminhão, tá? Que seja motorizado ou não. Como assim, veículo não motorizado? Sabe aquela carreta que os caminhões puxam? Também podem ser renovadas, tá? 3. Financiador ou parceiro público ou privado. Pessoa jurídica de direito público interno ou pessoa jurídica de direito privado que adere ao renovar.
por meio da oferta de benefícios específicos em seu âmbito de atuação ou de recursos financeiros. Nesse caso, a lei está tratando que está sendo também, né, um beneficiário direto aí, né, para essa lei, vamos considerar também os financiadores. A financeira pode ser uma financeira pública, no caso, por exemplo, um Banco do Brasil ou uma Caixa Econômica, e também pode ser financeiras privadas, tá? Entrando no processo e atuando com bens financeiros. Quem tiver alguma dúvida, gente, pode jogar aqui no chat, eu estou acompanhando o chat também, tá? Não esquece, se você gostar dessa live, dê o seu curtir. Se você gostar do material proposto, dê o seu presente. O presente, eu sempre digo que é o presente, vocês estarem presentes para mim é um presente. Então, se vocês quiserem me presentear, eu fico muito feliz também, tá? E não esqueça, claro, de seguir o canal. Esse também é muito importante para a gente, tá? Então vamos lá, gente. Quarto, o programa Renovar é um ambiente transacional suportado por tecnologias digitais, no qual serão registradas as operações do Renovar. Então, Renovar vai ser um programa, vai ser um aplicativo, um programa digital em que você vai ter acesso aos benefícios desse programa de substituição de veículos, tá? Instituição coordenadora. A instituição responsável pela coordenação da iniciativa nacional ou de outras iniciativas credenciadas. Então ele está dando aqui na lei o nome de cada pessoa. Nós somos a pessoa natural ou pessoa jurídica, nós temos então o veículo, nós temos a plataforma Renovar, que é o programa, a instituição coordenadora, que eu já estava dando uma lida aqui, vai ser uma agência nacional. Agente financeiro operador. Vai ser um banco credenciado que receberá os valores individualizados dos financiadores ou parceiros e os destinará aos proprietários dos bens elegíveis ao Renovar, conforme designação do beneficiário do Renovar. E a empresa de desmontagem, empresa que realiza atividade de desmonte ou destruição do veículo, seguida da destinação das peças ou do conjunto de peças usadas para reposição, sucata ou outra destinação final, conforme disposto da Lei 12.977. Oi, Fernandes, boa noite. Mas moto, fala só de carro. Ô, cara, valeu, Luiz, é verdade, você tem toda a razão. O pessoal pede muito de carro, aí a gente fala um pouco de moto, a moto não dá muito sucesso, mas eu faço questão de colocar as motos também na nossa conta, tá? Hoje eu tô falando mais de caminhão, e vou falar também de toda a lei de trânsito, que vai englobar também motos, caminhões, carros, tá? Então esteja comigo aí, pode deixar. Então, gente, agora eles estão colocando os operadores de financeiros que vão fazer esses recursos, né, diretamente para a conta do beneficiário, que somos nós. Vamos supor, eu acabei de entregar o meu caminhão, e esse caminhão vai valer um dinheiro, esse dinheiro vai vir para minha conta, né? E a empresa de desmontagem que recebeu esse produto, ela pode então fazer uso desse equipamento para sucata, levar ele para reciclagem e mandar ele simplesmente para vender o ferro, ou até mesmo vender as peças que prestam. Vamos lá, tem gente falando que tem dúvida lá em cima. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Atrasado, mas cheguei. Bem-vindo. Seguiu, boa noite, atrasados. Vamos lá, vou ficar assim. Alex, boa noite. Mais moto, fala mais de carro, já falamos. Pode falar, Luiz, se tiver alguma dúvida, pode colocar que a gente vai preparar. Não esquece, pode dar dicas, pode dar ideias, tá? Eu fico sempre à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Por exemplo, o Gianni me deu essa ideia de trazer essa live hoje sobre a Lei 14.440, por isso que estamos aqui nessa live, tá? Então vamos lá, começando então o parágrafo 1º dessa lei. Para fins do disposto no inciso 1º do caput desse artigo, também serão considerados os beneficiários, os terceiros que tenham benefícios diretos, cedidos ou alienados por benefício direto do Renovar. Então, nós vamos também considerar beneficiários terceiros, né? Por exemplo, empresas que desejam, né, vender produtos, por exemplo, leiloeiros, alguma coisa nesse sentido, tá? Os bens elegíveis que trata do inciso 2 do caput desse artigo incluem caminhões, implementos rodoviários, no caso as carretas antigas, por exemplo, ônibus, micro-ônibus, vans, furgões e demais bens que atendam aos critérios de elegibilidade do Renovar definidos em regulamento. Ele não falou de caminhonetes, tá?
Mas, por exemplo, se eu tiver ali uma F1000 antiguinha, se eu tiver ali uma F150 antiga, uma F500, enfim, a gente tiver um veículo mais antigo, muito provavelmente ele vai permitir que faça essa alteração, tá? Então vamos para a próxima parte, próxima página da nossa lei. Artigo 3º. São objetivos do renovar por meio do desmonte ou da destruição como sucata dos bens elegíveis. Qual que é a ideia desse programa? Qual que é a ideia desse artigo, né? Reduzir os custos da logística no país. Se a gente perceber que realmente caminhão que quebra e atrasa uma viagem, atrasa uma entrega, ela realmente causa custos, né? Custos não só para a empresa que está fazendo a entrega, como também para o operador, porque o caminhoneiro, normalmente autônomo, ele sofre muito com os veículos também em mau estado, e mau estado até não porque ele não cuida, mas é porque também as estradas a gente sabe que são estradas também em péssimo estado, e a gente precisa renovar também as nossas estradas, né? E eu sei que já tem algumas coisinhas que trata sobre isso também nessa lei. Vamos lá, aumentar a produtividade, a competitividade e a eficiência do transporte rodoviário. Gerar impactos positivos na competitividade dos produtos brasileiros e contribuir para a diminuição dos níveis de emissão de poluentes pela frota rodoviária. Então, estamos trabalhando para melhorar os custos de logística, para melhorar a competitividade, gerar impactos positivos de competitividade, porque produtos mais baratos chegando na nossa casa, ele vai competir de maneira mais igual com produtos importados, por exemplo, e contribui para a diminuição dos níveis de emissão de poluentes, transformando então nosso país um país menos poluído, principalmente, tá? Artigo 4º. A adesão ao renovar será renovada a adesão ao renovar será voluntária e dar-se-á por meio de iniciativas que tratam o artigo 7º dessa lei. Então, lá no 7º vai tratar como que funciona as iniciativas de renovação. Então, é voluntário, gente. Ninguém é obrigado a levar um caminhão antigo, um veículo antigo para fazer sucata ou desmonte, tá? Se você tiver interesse de participar do programa, basta você aderir. Então, vamos lá. Poderão aderir a renovar na forma do regulamento. 1. Os beneficiários, nós, né, motoristas, donos de veículos autônomos e tudo mais. Financiadores, as empresas que vão bancar nesse processo. Parceiros públicos e privados, bancos principalmente. Agentes financiadores e operadores. O renovar poderá ser instituído por etapas nos termos do regulamento. Então, gente, muito provavelmente o renovar está sendo criado, ainda não vai, ele vai ser implementado o mais breve possível, mas ele vai depender de regulamento, vai depender de regulamentação, de preparação para ser incluído de uma maneira mais ampla, tá? Terceiro, os benefícios no âmbito do Poder Executivo Federal serão dirigidos prioritariamente a transportadores autônomos de cargas e associados das cooperativas de transporte rodoviário de cargas, os CTCs, registrados como cooperados perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, gente, o programa Renovar, ele não tem o interesse de ser um beneficiário para grandes empresas, e sim para aquele motorista que possui o seu próprio caminhão e agrega nas outras empresas. Então a intenção é dar, né, o poder para aquele motorista transportador autônomo de cargas que esteja associado a uma cooperativa de transporte rodoviário. Tá? Essa seria a prioridade do programa. Artigo 5º. O Poder Executivo Federal poderá instituir mecanismos para a realização de aporte de recursos nas iniciativas que trata o artigo 7º desta lei, a ser feito pelo beneficiário ou pelo parceiro privado, em decorrência da aquisição de veículos no âmbito da Renovar. Então a gente vai ter que ler o artigo 7º, né, que é a segunda vez que ele toca nesse assunto e a gente ainda não entrou até lá. Mas a gente vai ler, qualquer coisa a gente volta aqui. Deixa eu pegar meu mouse aqui. Isso. Então vamos lá, o Poder Executivo poderá instituir mecanismos para a realização de aporte de recursos nas iniciativas que tratam o artigo 7º. Tá? Então é a segunda vez que trata do 7º e a gente já está chegando nele. Parágrafo único. O recurso aportado por empresa jurídica de direito público, empresa pública ou sociedade de economia mista serão direcionados exclusivamente para custear o valor do bem elegível e a sua destinação ao desmonte ou destruição, como sucata.
Então, gente, os bancos públicos, né, as empresas públicas de financiamento poderão então direcionar o seu, né, dinheiro para a destinação desses recursos para desmonte e destruição dos caminhões ou implementos que estão sendo levados, tá? Então eles vão direcionar exclusivamente os recursos para essa área. Artigo 6º. O registro das operações relativas a Renovar será realizado na plataforma Renovar. Então todas as operações serão registradas dentro da plataforma, dentro do aplicativo que será criado. O agente operador da plataforma Renovar será a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Então, essa agência brasileira, eu nem sabia que ela já existia, né? Se ela já existe, então ela está sendo criada aí para operar a Renovar. Então, é uma agência reguladora brasileira, então uma empresa pública, não é uma empresa privada. A ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Renovar, poderá ser remunerada pelos usuários da plataforma Renovar pela utilização dos serviços que trata o caput desse artigo. Então, as pessoas que operam o serviço, né, pela ABDI podem ser remuneradas, ou seja, podem ganhar salário, não é uma empresa voluntária, né? Deverá manter registro das operações realizadas. Tudo que for feito no aplicativo, a ABDI tem que dar a sua destinação, informar o que está acontecendo. Vamos lá para o 7º, que pelo jeito é bem importante, porque tudo que fala do 7º, né? Então vamos lá. Boa, gente, quem puder aí compartilhar essa live com seus amigos, os caminhoneiros, as pessoas que tratam dessa parte de caminhões, chama todo mundo para cá, compartilha aí a nossa live, não esquece de curtir, não esquece de fazer parte lá, apertar aí o maisinho, seguir a nossa plataforma, para a gente fazer o melhor para vocês em trânsito, tá? Vamos lá. 7º, o Renovar contará com iniciativas de âmbito nacional, regional ou por segmentação por produto ou usuário, articuladas por meio da plataforma Renovar na forma do regulamento. Então, ela pode ter iniciativas nacionais ou regionais. Por exemplo, se a gente está percebendo que a frota nordestina, por exemplo, está uma frota bem mais velha do que a frota do Sudeste, por exemplo, eles podem criar programas, né, melhores para quem mora no Nordeste do que para quem mora no Sudeste, por exemplo. Então, eles podem criar campanhas, iniciativas separadas, né? Então, posso ter uma campanha nacional para todo mundo e campanhas regionais para atender alguns segmentos dessa lei, tá? É instituída a iniciativa de âmbito nacional, coordenada pela BDI, com o objetivo de desenvolver ações de nível nacional no âmbito da Renovar. Então, a ideia é transformar para todo mundo, né? Todo brasileiro ter acesso ao Renovar. Segundo, a operação das iniciativas poderá se dar por meio de parcerias negociais ou operacionais entre a instituição coordenadora das iniciativas, no caso a BDI, e as instituições financiadoras ou parceiras públicas ou privadas. Então, a operação do serviço pode ser feita ou, né, pode ser feita ou não, né, juntamente com a ABDI, que é essa empresa que opera a Renovar, e as financeiras e parceiras. As instituições coordenadoras poderão captar recursos para o financiamento de ações no âmbito do Renovar, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Renovar. Quarto, as instituições coordenadoras deverão manter controle para a identificação das operações realizadas no âmbito da Renovar. Então, sempre as coordenadoras, caso a BDI, a Renovar, por exemplo, vão manter controle de todas as informações, tudo com transparência, tá? Parágrafo 5º da 7. A comprovação dos aportes nas iniciativas desonerará os financiadores ou parceiros privados da responsabilidade quanto à efetiva utilização dos recursos para alcance dos objetivos do Renovar. Então, a comprovação de aporte, ou seja, de entrada, né, de iniciativas ou de dinheiro, né, vai desonerar os financiadores ou parceiros da responsabilidade. Então, a ideia é, né, cada um vai ter um seu papel. Então, eles vão fazer o financiamento, vão fazer a destinação correta e a gente também tem que fazer os recursos e objetivos com os pagamentos para poder dar tudo certo, tá? O Ministério da Economia deverá informar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, os recursos aplicados nas iniciativas de que trata esse artigo
por contratadas para a exploração e produção de petróleo e gás natural. Então, o Ministério da Economia vai informar a ANP sobre recursos aplicados para a criação do Renovar. O Poder Executivo definirá os critérios para a escolha das empresas de desmontagem parceiras. Então, vamos criar ainda um critério, vai criar um regulamento para convocar, chamar empresas de desmontagem para participar desse programa. Então perceba, gente, que a lei está sendo criada, mas ainda não está 100% pronta. Então ela não vai funcionar na plenitude, tá? Tiago, estou com a habilitação vencida há 4 anos, corro o risco de perdê-la? Não, Tiago, a habilitação, a definitiva, você não perde, tá? O que está acontecendo hoje é que, na grande maioria das vezes, tá? Quando a pessoa ultrapassa 5 anos sem renovar, vai ser obrigado a fazer um curso de renovação. Você vai ter que acabar fazendo um curso teórico CFC na tecnologia EAD. Então eu recomendo que você não espere vencer 5 anos e corre para fazer essa renovação, para você não ter, né, que fazer um curso de renovação e pagar por isso também um pouco a mais do que já paga pelo exame, tá bom? Não esquece de curtir, não esquece de participar aí, dando um seguir, por favor, beleza? Vamos lá. 8º. O Poder Executivo definirá critérios para a escolha das empresas, já falamos. Parágrafo 1º. As empresas que trata o caput desse artigo destinarão à iniciativa nacional ou a outras iniciativas credenciadas o montante correspondente ao valor, por elas definido no ato de adesão para a desmontagem ou destruição como sucata do bem elegível. Então, a empresa de desmonte vai acabar comprando esse produto e ela então é que vai destinar esses valores para fazer, né, o uso desse produto que ela está pegando, que ela está, né, comprando aí e passar para a gente esse valor, tá? Nos casos em que as características e as condições do bem forem tais que a receita oriunda do seu desmonte ou destruição não supere os custos de operação, o Renovar poderá remunerar a empresa de desmontagem. Olha só que legal, eu gostei desse parágrafo, hein? Então, se por acaso, de repente o produto está tão ruim, já está em tão mau estado, gente, que a empresa de destruição e desmonte vai ficar com prejuízo. Então, para ela não ficar com prejuízo, o governo, através do Renovar, vai então bancar esse recurso para poder então remunerar a empresa, evitando que isso seja um custo para essa empresa, tá? É um prejuízo de uma certa forma. Muito bem. Na hipótese prevista no 2º parágrafo deste artigo, o valor devido à empresa de desmontagem será limitado ao valor máximo previamente estabelecido pelo Conselho do Renovar. Então, o Conselho do programa vai criar, então, mecanismos de valores, né? Qual é o mínimo e o máximo que vai valer um veículo que está sendo desmontado, tá? 4º, as empresas de desmontagem participantes do Renovar poderão comercializar materiais decorrentes da desmontagem ou da destruição, como sucata do bem elegível, observando o disposto da Lei 12.977. Então, gente, vai ter alguns veículos que vão ser comprados e algumas peças estarão em bom estado. E aí a gente pode, então, vender como sucata aquilo que não presta e vender como peças boas, né? Faróis, lanternas, por exemplo, né? Conectores, vidros, enfim, dos veículos para poder até mesmo dar como opção peças para outros veículos que não foram para o programa. Então a gente vai ter peças de reposição também, seria muito legal. A gente até... Porque a gente tem muito carro que é velho, né, gente? Caminhão velho. Velho, quando a gente fala, está destruído, caindo nos pedaços. E nós temos caminhões antigos, né, que já tem uma certa idade de uso, mas o dono tem um cuidado com aquele veículo e ele tem uma dificuldade de achar uma peça. De repente, isso aí vai ser uma forma de conseguir peças para esse caminhão, manter ele idoso, né, um caminhão idoso, mas em ótimo estado de conservação. Ótima iniciativa também. Então vamos lá. A entrega do bem elegível à empresa de desmontagem ou ao responsável por seu recebimento designado pelo Renovar será de responsabilidade do beneficiário. Então, você que está entregando o produto, você fica responsável por levar e entregar este produto. Se ele não tiver em condições de rodagem, você vai ter que colocar num guincho, mas você vai ter que dar um jeito de levar até a empresa que comprou. 9. É instituído o Conselho do Renovar com as seguintes competências, além de outras que venham a ser estabelecidas. Agora estamos criando regras para o Conselho. Credenciar iniciativas que tratam o artigo 7º,
definir as diretrizes para remuneração pela utilização da plataforma, a composição, a organização e as demais competências de funcionamento, a composição do Conselho do Renovar será garantida a participação de representantes dos setores de transporte, indústria e da sociedade civil. Então, gente, o conselho administrativo dessa empresa Renovar, ela vai ser, então, pessoas ligadas ao transporte, né, no caso, os transportadores, cooperativas, associações, a indústria, os fabricantes de caminhões ou de implementos e também pessoas da sociedade civil organizada, ou seja, nós pessoas, podemos então entrar no Conselho do Renovar. Vamos lá, grande Giane. Caminhões antigos que ainda possuem peças originais e tal. Isso, perfeito. E aí a gente consegue então melhorar aquele caminhãozinho antigo, deixando ele show de bola para continuar rodando. 10. O Poder Executivo poderá instituir certificação de caráter voluntário aos veículos automotores em circulação, aos seus fabricantes e operadores, em razão das condições de segurança do veículo ou do controle de emissão de gases poluentes ou de efeito estufa. Então, o Poder Executivo pode ofertar aí certificado de funcionamento, de bom funcionamento de um veículo antigo, ou até mesmo certificado de uma boa operação de veículos, condições de segurança também, tá? Parágrafo único. O Poder Executivo, os financiadores e os parceiros públicos e privados poderão definir benefícios que variam conforme a certificação referida desse artigo, na aquisição de novos veículos no âmbito do Renovar. Opa, então o certificado não vale só para os carros antigos, vale também para os veículos novos. E dependendo da certificação, ele vai ter mais benefícios do que outros produtos, tá? De modo a favorecer os veículos menos poluentes ou mais seguros. Então a ideia vai ser também favorecer aquela entrada dos veículos elétricos, muito provavelmente, gente, ou biodiesel, ou qualquer outra forma de construção de veículos menos poluidores, né? Artigo 11º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá definir procedimentos simplificados para a baixa definitiva do registro do bem elegível como sucata, para fins da atividade de desmonte ou destruição no âmbito do Renovar. Então, o CONTRAN vai criar metodologia, vai criar uma resolução que trata da baixa da documentação desse veículo, tá? A Jane colocou aqui que eu em cima não tinha visto. Isso vai facilitar para colecionadores, você não acha? Com certeza. Com certeza, Jane. Então, aquele colecionador de veículo, aquele que até deseja colocar uma placa preta em um caminhão, de repente ele consegue encontrar peças do ano do veículo, peças em bom estado e fazer realmente um caminhão de ótima qualidade. Com certeza, eu concordo com você. Então, o Conselho Nacional vai definir procedimentos para dar baixa no veículo. 12. Ficam remitidos. Essa aqui eu gostei. Também eu já tinha dado uma fuçada na lei. Eu gostei desse artigo aqui. Ficam remitidos os débitos não tributários para com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a ANTT e a Polícia Rodoviária Federal, dos bens cuja baixa definitiva do registro seja solicitada para fins do Renovar, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa. Então, gente, quando ele fala fica remitido, remitido vem da palavra remissão, ou seja, ele vai então perdoar os débitos não tributários para com o DENIT, a ANTT e a Polícia Rodoviária Federal desses bens. Então, se você for dar baixa no produto, de repente está dando baixa num caminhão. O caminhão vale 20 mil reais. Eu estou chutando, pelo amor de Deus, tá, gente? O caminhão vale 20 mil, só que ele está devendo 5 mil de multa. A ideia vai ser o quê? Não descontar os 5 mil. Vai então perdoar essa dívida e você fica com os 20. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então vamos lá. Ela continua. Então vamos lá, gente. Artigo 12. Ficam remitidos os débitos não tributários para com o DENIT, a ANTT e a Polícia Rodoviária Federal, dos bens cuja baixa definitiva do registro seja solicitada para fins do Renovar, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa, que na data da solicitação da baixa definitiva estejam vencidos há 3 anos ou mais e cujo valor total em cada órgão, nessa mesma data, seja igual ou inferior a 5 mil reais. Então vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui. Cujo valor total em cada órgão.
nessa mesma data seja igual ou inferior a R$ 5.000. Tá, entendi. Então, gente, ele vai perdoar as dívidas de multa da ANTT, da PRF e do DENIT, tá? Para dar baixa desse produto para ele desmontar ou virar sucata. Das dívidas de multas vencidas há mais de 3 anos, tá? E essas multas com mais de 3 anos, cada órgão, então você não pode dever mais que 5 mil para o DENIT, não pode ficar devendo mais que 5 mil para a NTT e nem mais que 5 mil para a PRF. Então, eles vão tirar essas dívidas de 5 mil de cada órgão para poder eliminar, então, custos, né, da gente, porque senão você vai acabar entregando um produto que vale 20 mil, deve 5 para cada órgão, você não leva nada. Esses 5 mil de entrada quase não dá para fazer nada com um caminhão, e a gente sabe que caminhão é um bem muito caro mesmo, né? Muito bem. Quem está chegando aí, gente? Tem mais gente chegando? Deixa eu ver aqui. Thiago seguiu. Quem está chegando, me dá um oi, me dá uma boa noite aí. Eu tô com o Jonatas aqui, tô com o Gianni, tô com o Thiago, tô com Harmonia e Vitalidade, tô com o Luiz, tô com o Ronaldo. Quem mais aí me manda um oi, manda um salve aqui, tá? Vamos lá. E convide seus amigos, gente. Convide todo mundo. Vamos falar um pouquinho de caminhão, que eu sei que vocês precisam também de muitas informações, né? Deixa eu ver aqui na live do YouTube, né? Vamos ver como é que está no YouTube também. Muito bem. Maravilha, gente. 13. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, poderá criar o programa BNDES FINEM, Meio Ambiente, renovar com linhas de crédito dirigidas aos beneficiários diretos do renovar e a cadeia de desmonte ou destruição como sucata de bens elegíveis e que façam adesão ao renovar. Então, ele está criando o programa de financiamento pelo BNDES para custear essas despesas da Renovar, tá? Inclusive para a gente comprar o caminhão com o financiamento do BNDES. Terão prioridade no acesso às linhas de crédito, no que se refere ao caput desse artigo, as microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais. Então, aquele caminhoneiro que tem o MEI, aquele caminhoneiro que tem uma microempresa, né, ou em microempresas de transporte, ou empresas de pequeno porte, poderão procurar o BNDES para fazer um empréstimo, um financiamento deste FINEM, como é chamado, tá? Nos termos da Lei Complementar 123, os TACs, né, transportadores autônomos de cargas, e as cooperativas de transporte de cargas ou seus cooperados inscritos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Muito bem. O BNDES regulamentará os aspectos operacionais referentes ao protocolo de operação de crédito do programa BNDES FINEM, Meio Ambiente Renovar. O BNDES deverá manter controle para a identificação de operações realizadas no âmbito do BNDES FINEM. O regulamento definirá os bens que poderão ser financiados por recursos do programa BNDES FINEM. Então, gente, o BNDES vai regulamentar os aspectos de como que vai ser a operação, vai controlar todas as informações e vai definir quais são os tipos de produtos que podem ser financiados pelo BNDES, tá? Artigo 14. A Lei 9.478, de 6 de agosto de 97, passa a ser vigorada acrescida da seguinte artigo 81b. As contratadas para exploração de produção de petróleo e gás natural poderão aplicar recursos para promover a renovação da frota circulante no âmbito do Programa de Aumento de Produtividade da Frota Rodoviária do país, o Renovar. Então, quer dizer, ele aproveitou a Lei 14.440 para mudar a Lei 9478, que trata da Agência Nacional de Petróleo, que trata, né, sobre as empresas que fazem a produção e exploração de gás, dando para eles também a permissão para que eles acessem o programa. Tá? Os recursos aplicados na forma do caput desse artigo, o caput é o texto da lei, tá, gente? Serão considerados no cálculo do adimplemento de obrigações contratuais da empresa, desenvolvimento e inovação, referentes às obrigações relativas aos anos de 2022 a 2027 e obrigações que ainda não adimplidas relativas aos períodos anteriores ao ano de 2022. Então vamos ler de novo, né? As contratadas de exploração poderão aplicar recursos, tá? Então ela pode usar, né, os recursos da empresa
para aplicação também desse sistema, e ela pode então usar as aplicações, principalmente das obrigações em recursos de 2022 a 2027 e alguns recursos anteriores ao ano de 2022. Muito bom, entendi. O ato do Poder Executivo Federal disciplinará a utilização dos recursos destinados à pesquisa, desenvolvimento e inovação que trata do caput desse artigo e determinará o percentual máximo do valor total das obrigações contratuais da empresa, desenvolvimento e inovação a ser destinado pelo Renovar. Então a Renovar, gente, pode ainda ajudar a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, e as empresas que exploram petróleo e gás para criar pesquisa, desenvolvimento e inovações, ou seja, até mesmo equipamentos que possam fazer um melhor uso da exploração do petróleo. Muito bom, também muito bom. A gente está precisando de refinarias, né? A gente sabe muito bem disso, né? E aí, gente, tranquilo? Jane, você está por aqui ainda? Como é que você está? Dúvidas aí? Essa parte era essa parte que você queria ou você queria a mudança do Código de Trânsito? Cadê meu amigo Jane? Opa, valeu. Então é isso, né? O base, né? A lei base é a criação da Renovar, a criação de políticas públicas para que esse processo se desenvolva, tá? Deixa eu aparecer de novo aqui, deixa eu jogar aqui uma imagem maior para que eu apareça um pouquinho também, né? Que eu estou aqui meio sumido, né? Deixa eu mudar minha tela aqui, pronto. Então, essa lei foi criada com base na ideia, né, de criar aí um plano que você consiga trocar o seu bem, o seu caminhão, por um caminhão mais eficaz, mais eficiente, menos poluente e que possa, claro, te gerar também mais lucro, mais lucratividade também, tá? Isso vai ser muito bom para a renovação de frota. Cara, eu costumo dizer, eu acredito que comece pelos caminhoneiros, eu acho isso muito legal, tá? Começa pelos caminhoneiros. E eu acredito que esse programa Renovar ele poderia ter uma fase 2, não precisa ser agora, claro, acabamos de criar uma fase, mas uma fase 2 com interesses de fazer a mesma coisa com carro de passeio. Eu acredito que o carro de passeio também merece esse tipo de cuidado, esse tipo de carinho, né? Porque tanto carro que a gente vê abandonado na pista, esses carros podem ser vendidos para desmonte, sucata, podem pegar peças boas para colocar nos carros mais antigos que estão em boa qualidade. Então dá para fazer isso de uma forma geral e fica bem legal. Isso, perfeito, Jane. Você compactua com a mesma ideia que eu. É perfeito, é essa mesmo, né? E para os carros também. Agora, a lei ela já começa a tratar sobre a mudança do Código de Trânsito. Né? Então ela já está aqui no artigo 15, ela fala: a Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, já que ela vai alterar então as nossas obrigações ali, eu vou então fazer agora o uso aqui da segunda parte aqui da tela. Deixa eu achar aqui minha telinha, cadê? E eu tenho uma outra imagem aqui que fala diretamente sobre as mudanças do Código de Trânsito. Então vamos lá. Jane, exato, para que possa ajudar para a renovação de carros de colecionador. Perfeito. Tá chegando o Oséias Lima. Oséias, seja muito bem-vindo à nossa live, tá? A nossa ideia aqui é promover, né, as ações para que vocês aprendam sobre a Lei 14.440. Então, acabamos de falar a primeira parte da lei, que é a lei que instituiu o Renovar para caminhões, ônibus, vans e furgões, né? Esse Renovar tem a intenção de pegar veículos muito velhos, veículos antigos, e trocar esse veículo por um novo. Então a gente vai ter aí alguns benefícios para que a pessoa entregue o veículo antigo e pegue um veículo novo com financiamentos que a gente entenda facilitados, né? Espero que sejam muito bem facilitados mesmo. L Rafa 8 chegou, bem-vindo. Então, de novo, Rafa, também acabamos de falar sobre as mudanças aí do nosso programa Renovar. E agora vamos tratar diretamente do que tinha no Código de Trânsito e o que passou a vigorar a partir de agora, tá? Então nós temos aí
as mudanças do Código de Trânsito que são muito importantes para que a gente faça um bom uso das leis, tá? Vamos começar então, gente. Artigo 22 do Código de Trânsito. Antes da Lei 14.440, ela dizia o seguinte: compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados. Ui, que susto! Caiu a telinha, gente, perdão. Um susto aqui, rapaz. Pronto. Voltamos aqui. Aí, garoto. Pronto. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, no âmbito da sua circunscrição, criar, implantar e manter as escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento do trânsito. Gente, o artigo 22 ele dava a obrigação dos órgãos executivos a criação de escola pública de trânsito para dar aulas teóricas e práticas de trânsito para as nossas crianças e adolescentes, tá? Que são programas que são até mesmo muito bons, porém ainda muito aquém daquilo que devia ser feito. E agora, com a nova redação dessa lei, ele deu um plus para essa lei aí. A partir de agora, ela vai ser feita da seguinte maneira: criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinada à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, era só para criança e adolescente, e agora passou a ser para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, a intenção da lei, a partir de agora, é criar uma escola pública de trânsito muito mais ampla, dando aulas teóricas e práticas de legislação de trânsito para todos. Eu acho isso uma ótima ideia, tá? Costumo dizer, gente, se o artigo 22, o artigo 76 do Código de Trânsito, ele fosse implantado na íntegra, não existiria o CFC. Hoje a gente está tendo uma discussão sobre o CFC vai ter que ser, tá acabando com a aula teórica e tudo mais. A gente não sabe como vai ficar. Mas se isso for implantado de maneira pública, dando aulas desde a criança, lá desde o prezinho, até a faculdade, quando essa pessoa já estiver adulta, seria perfeito, muito mais do que perfeito, por sinal. Tá? Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito da sua circunscrição. Opa, agora ele está falando do município em geral. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas para a educação de jovens e adolescentes. Crianças e adolescentes também mudou, então, os municípios, as cidades, de modo geral, terão que dar aulas também para jovens e também para adultos. Muito bom. Então, todo mundo vai ter que dar aula para jovens e adultos. Artigo 29, agora a gente vai tratar aí de prioridade de trânsito, né? Normas de circulação. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Gente, uma curiosidade aqui para vocês, tá? Quando ele fala de vias terrestres abertas à circulação, ele não está só falando de ruas e avenidas, tá? Ele está falando de ruas de condomínio. Então quem mora em condomínio de casas, por exemplo, que tem aquelas ruas, né, fechadas por um portão, aquilo também é via terrestre aberta à circulação e o Código de Trânsito pega lá dentro também, tá? Quando você tem um condomínio de apartamentos em que a parte comum do prédio ali, onde o carro entra, tem as vagas e tudo mais, as vagas o Código de Trânsito não atua. Mas na área em que os carros circulam, se tiver sinalizado bonitinho, o Código de Trânsito pega. Então aquela história, gente, de no teu prédio ou no teu condomínio tiver placas de 10 por hora e você andar 15, se tiver como fiscalizar isso, você pode ser multado dentro do teu condomínio, tá? Vamos lá. Artigo 29, inciso 7, é a prioridade de trânsito. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, livre parada e livre estacionamento, quando em serviço de urgência, quando em serviço de policiamento ostensivo ou quando em serviço de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Então, gente, no passado, até o ano passado, essa lei ela tratava somente de serviço de urgência. Então, quando a viatura estivesse correndo para fazer um serviço de emergência. Hoje não. Hoje a lei ela já fala de
quando ele estiver correndo por uma emergência ou urgência, quando ele estiver fazendo rondas, ele também tem agora circulação, estacionamento e parada autorizadas, livre trânsito, e também quando ele estiver na preservação de ordem pública. O que quer dizer isso? Sabe aquela viatura que fica parada nas esquinas, né? Fica em cima de calçada, em cima de praças e tudo mais? Também tem essa autorização para ficar lá, a partir de agora. A linha C mudou. Vamos lá, ver então o que mudou. Na C antiga dizia o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só pode ocorrer quando da efetiva prestação do serviço de urgência. E agora a lei nova diz o uso de dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente só poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência. Então ele tirou a cor vermelha. Então antigamente somente podia ter luzes vermelhas nas viaturas. E ele agora tirou a palavra vermelha porque vai incluir uma outra cor nessa sinalização de viaturas, né? Deixa eu ajeitar aqui que o meu suporte está querendo fazer meu celular voar de novo. Deixa eu colocar aqui direitinho, pronto. Artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas às características técnicas e às condições de trânsito. Então já estamos falando de velocidade das vias. Parágrafo 1º. Quando não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será D. Então vamos ver o que era antes e o que é depois agora. Para as rodovias de pista dupla, né, aquelas rodovias que eu tenho uma pista só para quem vai, uma pista só para quem vem, e a gente tem um canteiro ou uma mureta que divide a pista, a gente não concorre espaço, a velocidade era só de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. A partir de agora, ele incluiu a palavra caminhonetes. Então, gente, 110 por hora só valia para carros, motos e os furgões, tá? E hoje não, vai ser para carros, motos, furgões e as caminhonetes. No caso, então, os VUCs, né? Por exemplo, as picapes como Estrada, como Ranger, também participam da velocidade de até 110 km por hora. E nas rodovias de pista simples, 100 por hora, e inclui a palavra caminhonetes também. Então a caminhonete entrou na lei. Artigo 67C. É vedado ao motorista profissional, essa aqui também para quem é caminhoneiro, cadê o Gianni que está aí, que me perguntou, essa também é importante para quem é caminhoneiro. Então, vamos lá gente, chama o caminhoneiro aí, chama o seu amigo que trabalha com caminhão, dá um curtir nessa live, manda seguir, porque depois eu vou fazer vídeos, né? Vídeos sequenciados aí no nosso canal sobre tudo que a gente está falando agora, né? Porque tem muita informação. E, ô Jane, boa, valeu. Eu vou depois fazer vídeos seccionados, tá? Se você tiver alguma dica, alguma ideia, eu agradeço, tá? Para a gente colocar na pauta, para a gente colocar para os amigos caminhoneiros também no nosso canal as mudanças. Porque o artigo 67 é um artigo bem interessante. Porque quem é caminhoneiro autônomo, quem tem tempo para entregar uma carga, isso pesa bastante. Então vamos lá. O artigo 67C dizia o seguinte: é vedado, então é proibido ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou transporte rodoviário de cargas. Então, se um motorista de ônibus ou caminhão rodar mais que 5 horas e meia, é proibido, né? E como é que eles faziam a fiscalização disso? Através do tacógrafo, né? Ele consegue ver a movimentação do tacógrafo e se esse tacógrafo estiver circulando por mais de 5 horas e meia, o motorista era multado, tá? Agora, o que mudou? Criaram duas alíneas, né? 2 parágrafos novos ali. Eu vou puxar mais para perto para a gente enxergar melhor. Criaram, então, gente, exceções para a regra. Criaram, então, exceções. Deixa eu puxar aqui a linha para não atrapalhar. Constitui situação excepcional de inobservância justificada do tempo de direção e de descanso pelos motoristas profissionais condutores de veículos ou composição de transporte rodoviário de cargas, independentemente de registros ou anotações, a indisponibilidade de pontos de parada e descanso reconhecidos pelo órgão competente
na rota programada para a viagem ou exaurimento das vagas de estacionamento neles disponíveis. Olha só o que foi criado então. Eu posso rodar por 5 horas e meia e não posso rodar mais do que isso. Porém, se o local que a gente está rodando ele não tem um lugar de estacionamento reconhecido, né, pelo órgão competente, ou se esse lugar de estacionamento já está lotado, ele não tem como ficar ali. Então ele vai tocar a viagem e vai ampliar essas 5 horas e meia e não precisa nem de anotação. Ele pode anotar ou até mesmo não pode anotar. Jane, na sua opinião, você não acha que o inciso mudou o artigo completamente? Claro, mudou. Porque ele não podia e agora pode, né? Quer dizer, devia até ter escrito de novo o artigo. Eu acho que ele devia ter mudado o artigo como um completo, né? Podia ter feito um artigo melhor, uma nova redação, concordo com você. Cadê? 9. O órgão competente da União, eles colocaram assim, gente, órgão competente da União, tá? Isso, perfeito, Gênesis. Por que você comparou? Porque não tinha vaga. Pronto, não tinha vaga. Ele pode dar essa desculpa. Então, quer dizer, teoricamente, vai ser muito difícil ele ser multado porque está andando mais de 5 horas e meia ininterruptas, tá? A palavra, o órgão competente da União, ele foi trocado, porque a gente chamava de Denatran. O Denatran mudou de nome para Senatran, e para evitar que amanhã ou depois eles mudem o nome de novo do Senatran e tenha essa mudança de código de trânsito só por causa de uma palavra, eles colocaram então no genérico, né, o órgão competente da União. Ou, conforme o caso, a autoridade do ente da federação com circunscrição sobre a via, no caso aí pode ser o próprio Detran dos estados ou até mesmo as prefeituras, tá? Publicará e revisará periodicamente a relação dos espaços destinados a pontos de parada e descanso, disponibilizados aos motoristas profissionais condutores e de veículos ou composição de transporte rodoviário de cargas, especialmente entre os previstos do artigo 10 da Lei 13.103, de 2 de março de 2015, que trata sobre esse assunto, né? Indicando o número de vagas de estacionamento disponíveis em cada localidade. Então, vai caber, tá? Vai caber ao governo federal, ao governo estadual, no caso, o Senatran, hoje o DER ou os Detrans, ou até mesmo as prefeituras, se for o caso, tá? Que tiver circunscrição sobre as rodovias e as avenidas de descanso, eles podem, então, relacionar e informar para o órgão da União onde tem estacionamento, para que essas pessoas possam descansar a sua viagem. Então, tem que estar disponibilizado lugares para descanso, para que essa desculpa não seja usada direto, né, Jane? É verdade. Então, para você ter uma ideia, quanto mais lugares disponibilizados, menos desculpa a gente vai ter, né? Nem tem lógica. Como vão contabilizar as vagas impostas? E saber quantas vagas o posto permite também estacionamento, né? Também tem isso. Eu moro em Guarulhos, né? Não sei onde você está, Jane. Eu moro em Guarulhos, aqui tem um posto muito grande chamado Sakamoto, e lá tem muitas vagas de estacionamento, né? Mas vamos lá, eles tentam fazer alguma coisa para melhor e de repente pode ser que fique bom, pode ser que só gira uma desculpa, né? Você está em Goiânia. Muito bom, muito bom. Artigo 67E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no 67C, ou seja, aquela hora que ele descansa, né, com vistas à sua estrita observância. Até aí a lei não mudou. Parágrafo 1A. O que estava escrito e o que é agora? O que estava escrito? A não observância dos períodos de descanso sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes previstas nesse código. E agora está escrito, então, não estará sujeito a penalidades previstas nesse código o motorista profissional, condutor de veículos ou composição de transporte rodoviários, que não observar os períodos de direção e de descanso quando ocorrer situação excepcional descrita no parágrafo 8º do 67C. Então, ele será punido, porém não será punido se ele não tiver vagas disponíveis, né? Aquilo que a gente estava falando agora. Sim, conheço muito Sakamoto. Eu moro aqui bem pertinho, moro do lado aqui do aeroporto.
Fica bem pertinho aqui do posto Sakamoto. Muito bem. Artigo 124. Para a expedição do novo certificado de registro de veículo, ou seja, documento de registro dos nossos veículos, serão exigidos os seguintes documentos. Parágrafo único, né, que foi o que mudou. O disposto do inciso 8º deste artigo não se aplica para a regularização de bens apreendidos ou confiscados na forma da lei. E agora está escrito: os veículos cuja transferência de propriedade seja resultado de apreensão ou de confisco por decisão judicial, leilão de veículo recolhido em depósito ou de doação de órgãos ou entidades da administração pública, são dispensados do cumprimento do disposto do inciso 8º do caput deste artigo, e os débitos existentes devem ser cobrados do proprietário anterior. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha só esta mudança radical do sistema. Vamos imaginar, então, que você teve um bem apreendido. Vamos imaginar que o seu carro, tá? Ele é um carro de 20 mil reais e você tem 50 mil de multa. Você tem 20 mil reais e 50 mil de multa. Como que funcionava antes? A empresa leiloa, né? O caso o Pátio leiloa esse carro. O carro vale 20 mil, então ele vai ser leiloado por 10, 11 mil reais. Só que o novo comprador, ele assumiria, vamos dizer assim, essa dívida. Ele tinha que assumir essa dívida, tinha que pagar a dívida para poder tirar o bem de lá, né? Para poder então liberar o bem, para poder rodar principalmente. E agora o que acontece? Não mais ele é responsável pela dívida. Olha só, os veículos cuja transferência de propriedade seja resultado de apreensão ou de confisco por decisão judicial, leilão de veículo recolhido em depósito ou de doação de órgãos ou entidades de administração pública, são dispensados do cumprimento do disposto do artigo 8º, e os débitos existentes deste veículo serão cobrados do proprietário anterior. Então, se eu estou devendo, o novo comprador leva o bem e a dívida permanece comigo. E eu vou ficar com o nome sujo ainda na dívida ativa, no SPC, Serasa, cartórios e assim por diante. Ou seja, não vou escapar da dívida. Não vou escapar da dívida. Artigo 126. O proprietário de veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem deverá requerer baixa do registro no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, da forma de manter o registro anterior. E então criaram um parágrafo 2º que diz o seguinte: a existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo não impede a baixa do registro. Então, a partir de agora, veículos com dívidas podem ser baixados, até mesmo para poder participar do programa Renovar, né? Fugiu de novo meu celular, meu Deus do céu. Fui ver o Gênio aqui e acabei perdendo o celular de novo. Continue em nome do proprietário, então. Vixe, cara, muita gente vai se lascar. Com certeza, porque eu conheço muita gente, Gênio, muita gente mesmo, que diz o seguinte: perdi o veículo mesmo, já foi para leilão, então tá bom, deixa lá, eu não vou nem me preocupar. Quando leiloar, quita a dívida. E não quita mais, não quitará. Não é culpa sua não, eu fui olhar para ele aqui, fui encostar no aparelho, ele tá dando uma escapada, sei lá o que aconteceu aqui. Não é culpa sua não, foi mal. Artigo 143, mudar as categorias de habilitação. Então vamos lá. Artigo 143. Os candidatos poderão se habilitar nas categorias A a E, obedecida a seguinte gradação. Então vamos ver qual é o tipo de gradação agora para a categoria C. Condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Ó, tá vivo. Estou ajeitando as coisas daqui e acabou caindo de novo. Vou pegar com a mão aqui, tentando ajeitar e tá caindo de vez. Cadê a minha pecinha, minha borrachinha cheia? Agora não cai mais. Aí, agora com a borracha não cai mais. Pronto. Eu compartilhei a live milhões de vezes sem querer querendo, pelo menos ajuda.
Muito bem. Então, gente, a gente sabia já que valia, né? Então eu estou com a carteira B, que é a carteira de carro, e a partir do momento que eu troco para a carteira C, que é a carteira de caminhão, por exemplo, é óbvio que eu podia dirigir todos os veículos da categoria B e também agora os veículos da categoria C. E eles agora então colocaram essa informação na lei, tá? Categoria D, condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o do motorista. Então, gente, agora também ficava muito na dúvida, e agora ficou muito clara essa dúvida, tá? Tiramos a dúvida. Dizia o seguinte: poxa, eu tirei carteira B, que é de carro. E aí eu preferi dirigir um ônibus, então eu pulei a categoria C e fui direto para a categoria D, por exemplo. E aí as pessoas ficavam com essa dúvida. Bem, eu fiz um pulo, né, nem um salto, e troquei da categoria C, da categoria B, aliás, direto para a categoria D. Eu posso dirigir veículos da categoria C? E a gente vê agora que sim. Então, se você pular a categoria C, sair da categoria de carro e for para ônibus, se você tiver interesse de dirigir caminhão, você pode, tá? Sem problema nenhum, e escapa da dúvida agora. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Também ficou um pouco mais light, porque antigamente dizia que se eu tivesse uma infração grave, ou uma infração gravíssima, ou 2 infrações médias, eu não poderia trocar de categoria. E agora, se eu tiver só uma infração gravíssima, ok. Se eu não tiver gravíssima, se eu tiver só uma gravíssima, eu posso já trocar de categoria. Então facilita a entrada de novos motoristas de caminhão e ônibus, por exemplo, tá? Criar, então, parágrafo 4º. Vamos conhecer juntos, gente, parágrafo 4º. Respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, ou seja, a capacidade que o seu veículo tem de puxar outros veículos, tá? Os condutores das categorias B, C e D podem conduzir uma combinação de veículos, cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha menos de 6.000 kg de peso bruto e cuja lotação não exceda 8 lugares. Também, na lei já estava meio que de maneira subjetiva, né, estava escrito meio nas entrelinhas essa informação, e agora escrito ficou muito mais claro, muito mais fácil de entender. A partir de agora, a gente sabe que eu posso puxar uma carretinha com o meu carro, desde que eu respeite o máximo de combinação de peso e de quantidade de pessoas, né? Até chegar a 6.000 quilos. Passou de 6.000, já é categoria E. Por isso que a letra E não está ali naquela continha, né? Artigo 148. Os condutores das categorias B, C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da CNH. Tá, isso a gente já sabia. Parágrafo 7º. O exame realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados pelo DENATRAN nos termos das normas do CONTRAN, vedado a entes públicos. E aí eles então trocaram a palavra DENATRAN, que eu tinha falado anteriormente, onde está escrito Departamento Nacional de Trânsito, teve que ter uma nova redação, tirando o nome DENATRAN para Órgão Máximo Executivo de Trânsito, que é hoje o SENATRAN. Tá? Então só mudou o órgão, não mudou nada. Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e ou digital, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código, conterá fotografia, identificação do número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Artigo 159 mudado. A CNH expedida em meio físico e digital, estava escrito antigamente e ou, né? E agora é e digital, então vai ser expedido das duas maneiras. De acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código, conterá fotografia, identificação do número de inscrição do CPF,
e terá fé pública e equivalerá ao documento de identidade. Então, gente, antigamente você tinha que ficar à escolha do condutor. Quando você fosse tirar a sua carteira de habilitação, ficava a seu critério. E aí? Você quer digital ou você quer meio físico, quer papel? E agora não, você fez o pedido, vai vir as duas, tá? O Gênio tinha falado algo antes aqui, quando caiu meu celular, nem vi. Tá certo, pois foi justo demais. Tem que responder pelo débito. Concordo. Muito bem. Artigo 162, gente. Artigo 162. Gente, não esquecem, eu fico aqui pegando direto aqui na nossa matéria, eu esqueço. Não esquece de curtir a live. Não esquece de seguir. Você que está aqui comigo e não seguiu, dá um maisinho aí, segue, tá? Segue a gente, compartilha essa live para os seus amigos. Os presentes, aqueles presentes que são dados aqui, não é obrigatório, eu não tenho essa pretensão, eu tenho a pretensão de dar para vocês educação, e se vocês quiserem, claro, ajudar com presente, eu não vou dizer não, né? Como dizia aquela pessoa que ganha um presente de aniversário, não precisa, né? Não, precisa, se quiser dar, eu fico todo contente, tá? Vamos lá, artigo 162. Dirigir o veículo. 5. Estava escrito com validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Era uma infração gravíssima e multa, além do recolhimento da carteira nacional de habilitação velha e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. E agora ela passou a ser gravíssima, continua igual, multa continua igual, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, ou seja, não recolhe mais o papel antigo. Então apenas retém o veículo até a apresentação do condutor habilitado. E o inciso 7º não tinha e agora tem. Vamos conhecer então. Sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Opa! Sabe aquele cara que dirige um caminhão com produtos químicos ou com produtos perigosos? Se ele não tiver o curso MOP, tem agora um enquadramento só para isso, tá? Se aquela pessoa que dirige uma ambulância e não tem um curso preparatório, vai ter então isso também. Pessoa que dirige piro escolar, transporte coletivo sem os cursos especializados, olha aí, infração de natureza gravíssima, multa, e a medida vai ser a retenção deste veículo até a apresentação de um condutor habilitado com os cursos especializados. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência, e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e de iluminação intermitente. Tirou a palavra vermelha de novo, né? Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem, dispositivo, identificado com dispositivos de iluminação vermelha. Tirou a palavra vermelha de novo. Artigo 222. Deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente. Tirou a cor vermelha, só tirou o nome vermelha da cor. Artigo 250. Quando o veículo estiver em movimento. Aí então, inciso 4º. Deixar o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou escolares de manter a porta fechada. Aleluia! 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 Galera, até que enfim, o ônibus de transporte escolar e de transporte público que andar de porta aberta agora vai ser multado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Isso já era para ter há muitos e muitos anos. Vai ser conversa para vídeos no nosso canal. Vamos lá, Jane. Uau, isso muda muito. O MOP tem vários que dirigem sem o curso, então vai ter multa para isso agora. Qual o artigo da direção sem curso do MOP? Agora o artigo sem curso do MOP. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. É o artigo 162, olha lá. Artigo 162, inciso 7, tá? Artigo 162, dirigir o veículo sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios, Jane. Então, artigo 162, 7. Esse é o código agora
para o curso MOP obrigatório. Para dirigir viaturas de trânsito ou guarda municipal, também é exigido o curso? Não, não é. Em alguns casos, a Polícia Militar, por exemplo, dá cursos de direção ofensiva, né, de direção também tática, mas elas não são obrigatórias, tá? Nossa, essa mudança das portas fechadas já era para estar desde sempre. Eu sou um que acredito que já devia estar há muito tempo, tá? Há muito tempo funcionando. Vai ser ótimo, tá? Luiz 30 entrou. Bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo. Não esquece de apertar o maisinho aí, Luiz, de seguir nosso canal. Não esquece de dar as curtidas se você gostar do trabalho aqui, tá? Vamos voltar lá que agora eu fiquei curioso. Opa, Felipe, W Felipe, eu que agradeço. Não esquece de curtir, não esquece de seguir, tá? Depois eu vou fazer, como eu falei, item por item, vídeos no canal pra gente trabalhar, porque é muita informação, já foram mais de 1 hora de live, só de uma leizinha, né? Boa noite, jovem, boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Ah, que delícia! Vamos lá, olha só a lei do artigo 250. Deixar o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou de escolares de manter a porta fechada. Então, se ele não manter a porta fechada, ele vai ser multado com uma infração de natureza gravíssima e o guarda então vai parar esse veículo e exigir o fechamento da porta lá. Medida administrativa, a retenção do veículo até a regularização. Porta fechada, carro rodando. Gente, os ônibus coletivos possuem um equipamento chamado Anjo da Guarda. Não sei se vocês já ouviram falar. Anjo da Guarda, gente, é um equipamento que ele não permite o andar do veículo quando a porta está aberta. E quando esse veículo quebra a porta, ele consegue andar no máximo 5 por hora, para pelo menos encostar esse veículo, deixar esse veículo aguardando. As empresas de ônibus, na grande maioria, né, eles retiram o Anjo da Guarda porque eles acreditam que quando a porta quebra tem que recolher e eles não conseguem recolher por conta disso e acabam então andando com essa porta aberta para lá e para cá. E aí virou então uma medida paliativa, igual a história do estacionamento para o caminhoneiro, né, Gênio? Mesma coisa. O Zéas Lima entrou de novo. O Zéas, não esquece de dar um maisinho lá, hein? De seguir o canal. Artigo 279A. Não tinha e agora passou a ter, então vamos lá conhecer. O veículo em estado de abandono ou acidentado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito, independentemente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Então, quer dizer, se o veículo foi encontrado abandonado na via pública, mesmo que ele esteja em lugar permitido, não tenha infrações relacionadas a esse veículo, por estar abandonado, ele pode ser removido para o pátio, tá? Pode haver remoção. Parágrafo 1º. A remoção do veículo acidentado será realizada quando não houver responsável pelo bem no local do acidente. Nesse caso aqui, gente, vamos imaginar a cena de um acidente com uma moto. O motociclista se acidentou e foi socorrido pelo SAMU, por exemplo, pelo bombeiro. E a moto dele ficou no local e ele não tem ninguém responsável para retirar esse veículo dali. O que a gente faz com esse veículo agora? Deixa no meio da rua? Não. A polícia que vai estar no local vai ser obrigada então a pegar esse veículo e encaminhar ao pátio de recolha, né? Ao pátio de recolha de veículos. Tá? Então ele vai ser guinchado e removido ao pátio, tá? Ao depósito, como algumas pessoas chamam. Parágrafo 2º. Aplicam-se à remoção de veículo em estado de abandono ou acidentado as disposições constantes do artigo 328, sem prejuízo das demais disposições deste Código. Artigo 282. Está acabando, gente, está acabando. Artigo 282, a gente já está trabalhando agora recursos de multas. Tá? Já estamos chegando na área de recursos. Área que eu gosto muito também. Artigo 282A. Vamos direto para o que vale. Vamos direto para o que vale, do que vale a pena. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação notificará ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado por meio eletrônico, mediante o sistema de notificação eletrônica definido pelo CONTRAN. Então, gente, a partir de 1º de janeiro de 2027,
vai acabar o envio de cartinhas para as nossas casas. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, todo mundo vai receber as notificações de maneira eletrônica. Quarto, não tinha o parágrafo 4º. A coordenação do sistema que trata o caput desse artigo é de responsabilidade do órgão máximo executivo, ou seja, o Senatran é quem responde pelo sistema de notificação eletrônica. Quinto, excepcionalmente, mediante manifestação prévia e expressa da vontade do proprietário do veículo ou do condutor autuado e nos termos de regulamentação do CONTRAN, os órgãos e entidades de trânsito responsáveis pela autuação realizarão as notificações por meio de remessa postal. Então, quer dizer, se você quiser permanecer recebendo as cartas, você vai ter que solicitar, senão vai ser todo mundo recebido por meio digital. Vamos lá, W. Felipe, por favor. Referente ao recolhimento de veículo em estado de abandono, quais as características que o tornam abandono? É muito comum a gente ter alguns dados claros, tá? Por exemplo, aquele carro muito sujo, muito podre, e que embaixo dele já está nascendo muito mato, por exemplo. Você já percebe que o mato está nascendo embaixo do carro, pneu murcho, por exemplo. Você já percebe que tem muitos e muitos tempos que aquele carro não sai dali. Vidro quebrado, porta aberta que ninguém fecha. Ou seja, tem alguns detalhes, né, que podem dar esse carro como abandonado. Tem carros de pessoas, eu conheço muitos. Eu tenho aqui meu vizinho é mecânico, por exemplo. E já teve casos dele pegar um carro de uma pessoa para consertar, e não tem garagem para ele consertar, e ele deixar o carro aqui às vezes 2 meses perto da minha casa aqui. Só que o mecânico tinha um baita de um trabalho, de ir lá, lavar o carro, deixar o carro arrumadinho. Se tivesse sujeira embaixo do carro, ele varria. Então você percebe que o carro não está abandonado, o carro tem um acompanhamento desse carro, né? Agora, o carro está abandonado, plástico em cima, mato crescendo, virou agora um depósito de drogas, né? Vamos dizer assim, com perdão da palavra, um motel ali a céu aberto, enfim, esse veículo é considerado abandono. As prefeituras, por exemplo, aqui em Guarulhos, onde eu estou, a gente tem uma lei municipal que trata sobre isso, dizendo o seguinte, olha, o veículo vai ser informado no sistema, vai colocar uma placa no veículo e vai fazer um documento eletrônico lá dizendo que ele foi notificado que esse carro está em abandono. Se em 10 dias essa pessoa não tirar o carro de lá, a prefeitura passa e recolhe. Tá? Então aqui em Guarulhos nós temos uma lei que trata sobre veículo abandonado. A gente até chama ela de carro abandonado, é carro guinchado, o nome da lei. Tá? Vamos lá, então agora as nossas multas vão ser recebidas pelo sistema de notificação eletrônica através da carteira digital de trânsito. E porventura, se você tiver interesse, você vai ter que fazer uma solicitação para os órgãos para receber isso por cartinha. Artigo 284, vamos para o que interessa já direto. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por 80% do seu valor, ou seja, a multa tem 20% de desconto, você só paga 80% até o vencimento, tá? Jay Borges 1 entrou, bem-vindo! Não esquece de curtir, não esquece de seguir o nosso canal. Caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica que trata do artigo 282 a opção de não apresentar defesa prévia e nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% do seu valor em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento de multa. Ou seja, ficou definido agora, gente, que quando você então assume o cometimento da infração, quando você não deseja recorrer da multa, se você fizer esse pedido, você quiser fazer o pagamento em qualquer fase do processo, você não recorrendo da multa, você passa então a ter um desconto de 40% e não de 20%, tá? Então fica mais barato, vamos dizer assim, mas também tem seus prós e contras. Eu, quando faço aulas sobre recursos de multas, eu sou bem chato nesse assunto. Eu prefiro 100% de desconto, então eu recorreria, dependendo da circunstância da multa. Existe multa que não tem nem jeito, vai ter que pagar mesmo, né? Mas então, se não tem jeito, aproveita 60%.
Tem jeito, eu teria direito a 100%, eu iria para cima pelos 100%. Tiago Nascimento, boa noite a todos, boa noite, Tiago. Maisinho lá, não esquece de curtir nossa live, não esquece de seguir o canal, porque essa lei tá grande, hein? Tem mais de 1h20 que eu já estou falando dela aqui, bastante informação. Então agora nós vamos falar da atualização para a medida provisória 1112 de 2022, que trata da notificação eletrônica de infrações de trânsito. Então vamos lá. Artigo 5º. O sistema de notificação eletrônica que trata o artigo 282-A deve disponibilizar na mesma plataforma campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o infrator não reconhecer o cometimento da infração na forma regulamentada pelo CONTRAN. Então, o SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica, tem que dar a oportunidade de recurso no sistema. Isso é ótimo. Artigo 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, em engenharia de tráfego, em engenharia de campo, em policiamento, em fiscalização, em renovação de frota circulante e em educação de trânsito. Então, gente, o artigo 320, que dava para a gente o direito de todo o dinheiro da multa ser arrecadada para educação, policiamento e engenharia, ela passou agora também, pode ser utilizada para renovação de frota circulante. O que quer dizer isso? Ele pode pegar recursos de multas que foram aplicadas e mandar lá para aquele programa Renovar que a gente falou no comecinho. Então, recursos para poder trocar de veículo, pode ser, o governo pode pegar recursos de multa e levar para o Renovar então refinanciar esse produto, esse dinheiro, para as pessoas que estão trocando seus caminhões velhos, né, por exemplo. Tá? O artigo 284 já está valendo? Deixa eu ver o 284 aqui de cabeça, eu sou bem ruimzinho, viu, Felipe? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sim, ele já vale, tá, W. Felipe? Ele já vale. O artigo 284 trata sobre o sistema de notificação eletrônica. Hoje, quando você acessa o sistema de notificação, lá na carteira digital de trânsito, você percebe a multa. E se você quiser efetuar o pagamento dela, você informa por lá e pode fazer o pagamento. Mas antes, tá? Antes você tem que entrar no site chamado Portal de Serviços Senatran e fazer um cadastro. Tá? Hoje, você precisa fazer um cadastro. Em breve, né, a gente vai ver aí quando é que passa a valer essa lei, não vai precisar mais fazer cadastro. Todo mundo vai estar cadastrado imediatamente, tá? Isso é bom demais, o Renovar vai ser um sucesso. Eu também acho, o Giannis, se a gente conseguir pegar o dinheiro das multas, que às vezes fica parado e a gente não utiliza para outros fins, e utilizar para renovação de frota, a nossa frota será um sucesso, será uma frota muito mais nova. E eu torço mesmo, gente, que essa lei, que esse programa seja um programa de sucesso. Como eu falo, indiferente do governo que esteja tocando o nosso país, né? Diferente do governo, porque todos nós aqui temos uma liberdade, a gente tem que torcer pelo país dar certo, e esse programa está sendo, por enquanto, aí sensacional, está sendo bom, hein? Vamos lá. Terminei o psicológico e tenho quanto tempo para dar entrada na autoescola? Então, Alisson, é o seguinte, boa noite, meu amigo. Quando você faz o exame médico e psicológico, a partir do momento que você inicia o psicológico, você tem 1 ano, 12 meses para acabar todo o processo. Então, você pode entrar agora na autoescola, ou até 1 ano, só que quanto antes você fizer, melhor, porque dependendo do tempo que você demora para tirar a tua carteira de habilitação, pode ser que perca bastante tempo. Eu dou aulas para a primeira habilitação e tem alunos que perdem 4, 5 meses para terminar o processo. Então, se a gente demora muito, perde, né, o processo de entrada. Vamos lá. Artigo 320, a gente já falou, muito bom. Anexo, estão criando novos nomes, né? Que não tinha no nosso
no nosso dicionário, aqui agora é o dicionário do Código de Trânsito, anexo 1, não existia caminhão no anexo, e agora tem. Caminhão, então, é um veículo automotor destinado a transporte de carga com peso bruto total superior a 3.500 kg, podendo tracionar ou arrastar outro veículo, respeitada a capacidade máxima de tração. A palavra renasce também não tinha no dicionário, que o meu amigo Adson vai conhecer muito bem, chamado Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Ele chamava de condutores habilitados, hoje é carteiras de habilitação. Veículo em estado de abandono também não tinha no dicionário, agora tem. É o veículo lá. Quem perguntou aqui? Deixa eu ver o nome da pessoa. O W. Felipe perguntou, referente ao recolhimento de veículo em estado de abandono, quais as características que tornam ele abandonado? Está aqui, ó. Pelo dicionário do Código de Trânsito diz, é o veículo estacionado na via ou em estacionamento público, sem capacidade de locomoção por meios próprios e que, devido a seu estado de conservação e processo de deterioração, ofereça risco à saúde pública, à segurança pública e ao meio ambiente, independente de encontrar-se estacionado em local permitido. Então, olha lá, W. Felipe, se você tiver com o carro estacionado na via pública, mesmo que não é lugar proibido, vamos supor, na porta da tua casa, não é proibido e está lá, ou até mesmo em estacionamentos públicos, em vagas públicas mesmo, de estacionamento, mas esse carro não sai por meio próprio, está lá por muitos e muitos tempos, pode causar risco de segurança pública, de saúde pública, ele então será removido para o pátio. Oi, acabou? Acabou. Queria que poderá fazer denúncia a veículo abandonado. Será, né? Será que poderá fazer denúncia de veículo abandonado? Sim, Jane, sim. Aqui, por exemplo, como eu te disse, né, aqui na cidade de Guarulhos, deixa eu virar aqui a minha câmera, deixa eu me achar aqui, puxar aqui minha tela. Por nada, Felipe, que é isso? Deixa eu aqui achar por onde que eu viro a tela aqui. Não é essa parte, aqui é aprimorar, girar a câmera, pronto. Pronto, deixa eu puxar um pouquinho mais para longe, senão você vai ficar aqui com um baita cabeção na tela. Pronto. Aqui em Guarulhos nós temos então uma lei, como eu falei para vocês, tem uma lei que trata sobre isso, e uma lei que já gera a denúncia de abandono. Então, na cidade de Goiânia, onde você está, Jane, você pode então procurar a prefeitura da sua cidade e fazer uma denúncia. Aqui em São Paulo nós temos uma empresa de fiscalização, que você deve conhecer, que você roda muito por aqui, chamada CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Ela tem um telefone próprio, lá o 156. Aqui em Guarulhos nós temos o 2475-6996, que são telefones do departamento de trânsito mesmo, tá? Então, a sua cidade, se não tiver um departamento de trânsito, ela vai ter um departamento de serviços públicos que vai estar tratando desse assunto. Então, dá uma pesquisada na tua cidade, como que você faz para informar, né, este carro abandonado. Uma coisa que ficou devendo, eu fiquei devendo para vocês, quando que entra em vigor essa lei? Eu também fiquei curioso. Deixa eu subir aqui a lei aqui, deixa eu achar essa informação, gente. Fiquei curioso que acabou aqui. Eu subi, eu não vi. Acho que está aqui, mais para cima um pouquinho. Ah, não está nesse papel, está no outro. Deixa eu ver. Está no outro papel, por isso que eu não achei. Vamos lá. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027 para as alterações do artigo 15, que é, no caso, a 1º de janeiro de 2027 vai entrar em vigor a obrigação de todas as multas vão ser agora mandadas eletronicamente sem cartinha, não vai ter cartinha mais. Só vai ter cartinha se você assim quiser. E na data da sua publicação para os demais dispositivos. Já está valendo desde ontem. Está valendo desde ontem. Então, para as cartas de multa vai continuar sendo aplicadas até 1º de janeiro de 2027. E tudo aquele outro que a gente falou até agora, a exigência da porta fechada para os ônibus, a exigência do curso MOP, todas as outras mudanças já estão em vigor, já estão valendo, tá?
estamos valendo. Tá? Desde ontem já está valendo. Desde Olha ontem, só desde que ontem coisa já de está louco. valendo. Normalmente eles demoram Olha 6 só, meses para coisa de publicar louco. e já botou para Normalmente eles demoram funcionar. 6 Já meses botou para para funcionar. publicar. E já Então botou isso para é muito bom. funcionar. Isso é Já muito bom. botou para Eu funcionar. acho muito bom, né? Isso é muito bom. E aí, galerinha, o que vocês acharam da live? Jane, atendeu sua expectativa, aquilo que a gente estava conversando antes da live aqui? Atendeu a tua expectativa? O pessoal que está assistindo, além do Jane, claro, né, todos vocês aqui têm muita importância nessa live aqui. O que vocês acharam da matéria, do trabalho? Gostaram? Dá um joinha aí, dá um curtir. Você que está aqui me acompanhando agora, neste momento, me faz um favor, aperta o maisinho aí, fortalece essa amizade, dá uma ajudadinha no canal, porque assim dá pra gente, então, aquela vontade, aquele gás, aquele combustível pra gente fazer novos vídeos para o canal, tá ok? Então, gente, então ótimo, Jânio, eu agradeço aí pelo feedback, né, pelo toque. Eu até tinha lido, mas alguém explicando com calma é mais. Tá. E eu fui fazendo junto com você. Eu dei uma passada rápida aqui para poder ver o que tinha, mas 90% de toda a lei a gente fez junto, né? A gente fez junto. Então aproveitei agora e rasguei o meu curso de gestão pública, né, que eu tenho, sou formado, né, em gestão pública pela FATEC, né, pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, e rasguei agora, né, vamos dizer assim, aproveitei tudo que eu usei os 3 anos de faculdade aqui, aprendendo a ler textos, ler leis, ler projetos, então estou enferrujado ainda, né, que eu terminei o curso em 2020, bem na época da pandemia, estou um pouco enferrujado, mas é bom para treinar um pouquinho. Um pouco enferrujado, mas eu que agradeço, Jane, agradeço de coração mesmo, tá? Eu que agradeço de coração. Precisar da gente, chama lá, né? Isso já é a minha, vamos dizer assim, minha seguidora lá. Precisar, pode perguntar, manda aquela mensagem direta se precisar. E a gente trabalha juntos aí para ajudar você e a todos, tá? Que assim precisam também. Eu agradeço, Felipe, muito bom. Eu que fico feliz de saber que você também gostou. Harmonia e vitalidade, parabéns, professor. De novo, obrigado pelo feedback. É muito importante a gente ter esse feedback, tá? Jesus Castro mandando curtidas para mim de novo, obrigado. Gente, o canal tá lá, vários vídeos no canal já com muitas informações a respeito, e eu vou fazer questão de trabalhar a Lei 14.440 e colocar lá no nosso hall de vídeos do canal, tá bom? Um grande abraço, uma ótima noite para todos, tá? Um bom descanso e um bom dia de independência para todos vocês. Tomara que nossa data de independência seja uma data especial para o país, nossos 200 anos da independência, e que seja uma data de festividades, né? Que não sejam datas com notícias ruins como tem propagado nas fake news por aí, tá ok? Uma ótima noite, tudo de bom para vocês e até a próxima. Ótima noite, tudo de bom para vocês e até a próxima. Quando a gente espirra segurando, não sai, né? Não sai já. Tchau!